Então, vamos lá. Vamos voltar, deixa isso aí para depois. A respeito do arrebatamento. Então, os irmãos entenderam que existem várias correntes, certo? E a corrente que nós defendemos, a Assembleia de Deus defende, a maioria das igrejas defende o futurismo, certo? A corrente chamada futurista. E dentro da corrente futurista, nós temos aí três ramificações, que são elas que o Josenildo já perguntou. É o meso, o pós e o pré-tribulacionismo. Existem essas três correntes. A Assembleia de Deus defende o pré-tribulacionismo. O que é o pré-tribulacionismo? É que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, que a tribulação só começa com o arrebatamento da igreja. Eu acredito que aqui entre nós, quase todo mundo defende assim, quase todo mundo acredita dessa forma. Acredita que a igreja não vai passar pela tribulação. Porém, irmãos, tem uma coisa... Oi? Uma pergunta. Sim. O senhor acredita porque foi o primeiro contato que você teve foi com essa doutrina, ou porque você realmente acredita de fato que será o momento que a igreja vai ser arrebatada? Assim, o primeiro contato que eu tive realmente foi com essa doutrina, né? Me ensinaram logo de cedo a questão do pré-tribulacionismo, porque eu vim da Batista para a Assembleia e já o ensinamento defende o pré-tribulacionismo. Quando eu comecei a estudar, e aí a gente começa a ver outros pontos de vista, mas tem uns textos bíblicos que são muito fortes a respeito da igreja não passar pela tribulação. Então eu sou muito voltado para o pré. Agora eu faço uma ressalva. Talvez o maior problema da igreja que defende o pré-tribulacionismo é preparar os crentes para não passar na tribulação. Já a presbiteriana, ela prepara os crentes para enfrentar a tribulação. E aí o fato de eu ser um pré, ou ser um meso ou um pós, isso não me tira a salvação. Isso não me torna um herege, porque não é uma heresia você defender o meso, o pré e o pós, certo? É só apenas uma questão de visão, de entendimento. Mas vamos supor, se o pré-tribulacionismo estiver equivocado e o meso estiver correto, ou o pós estiver correto, muitos pré-tribulacionistas vão perder a salvação por não estarem preparados para enfrentar a tribulação. E aí, se nós pré-tribulacionistas estivermos corretos, então os presbiterianos, os mesos, os pós estarão no lucro, porque eles se preparam para enfrentar uma situação que nem vão passar por ela. Então tem muito essa questão. Eu, particularmente, eu acredito muito no pré-tribulacionismo, que a igreja não vai passar pela tribulação. Por que eu acredito assim? Porque se a igreja for passar pela tribulação, então é necessário que o anticristo tenha algumas evidências da existência dele. E aí, se a igreja vai ser tirada no meio da tribulação, então é necessário que a gente tenha a declaração do anticristo. Certo? E aí, como a gente entende que o arrebatamento, a doutrina do arrebatamento é iminente, uma coisa assim, repetindo, a gente não sabe exatamente o momento, então, se eu defender o meso ou o pós, eu vou ter muita indicação. Por exemplo, na hora que o anticristo se revelar, eu já vou entender. Rapaz, o anticristo se revelou, então já vai acontecer o arrebatamento. Se o meso-tribulacionismo, ele vai ter muitas evidências. E aí isso vai de encontro com algumas passagens bíblicas que nos orienta a estarmos preparados, porque Jesus virá como vem o ladrão, ou seja, sem avisar, de repente, sem dar sinal. É por isso que eu tenho dificuldade em defender o meso e o pós, porque se esses pensamentos estiverem corretos, haverá muitas evidências do momento que vai acontecer o arrebatamento. Não tem como eu prever o dia, mas tem como eu prever mais ou menos o período que vai acontecer. E quando eu vou para a Bíblia, eu não tenho essa base. Então, por isso que eu sou mais voltado para o pré-tribulacionismo. Não sei se o Josenildo me entendeu, e vocês também. Ficou claro aí? Ou seja, esses eventos todos só vão acontecer quando o anticristo realmente se manifestar. Porque assim, a Bíblia
quando vamos para a escatologia, nós temos alguns eventos que são colocados em sequências. Vamos dentro da visão pré-tribulacionista. Para o pré-tribulacionista, a primeira coisa que acontece é o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento vem a tribulação na terra. No céu haverá o tribunal de Cristo. Quando eu falo no céu, eu falo na região de cima. No céu vem o tribunal de Cristo e o casamento da igreja com Jesus, que é chamado de bodas do Cordeiro. Aí na terra vai acontecer a tribulação. Após a tribulação, a batalha de Armagedon, que é na conclusão da tribulação. Na batalha de Armagedon, nós temos a manifestação visível de Cristo. Após a manifestação visível de Jesus, nós temos o julgamento das nações. Após o julgamento das nações, nós temos o milênio. Após o milênio, a gente tem a revolta de Satanás. Após a revolta de Satanás, nós temos o juízo final. É a sequência dos eventos escatológicos. Agora, dentro da tribulação, haverá a revelação do anticristo, do falso profeta, certo? Então, tudo isso vai acontecer dentro da tribulação. Biblicamente, o anticristo ele se revela e exige adoração, que é Deus, no meio da tribulação. Ou seja, se a tribulação é 7 anos, com 3 anos e meio, ele vai se declarar Deus e que é adoração. E aí, se a igreja for arrebatada no meio da tribulação, então é lógico. Na hora que o cara se revelar, eu vou dizer, pronto, daqui a umas horas acontece o arrebatamento. Está bem perto de acontecer. Então, essas são as dificuldades do meso e do pós, porque vai ficar muito evidente, não o dia, mas mais ou menos o período que a igreja pode ser arrebatada. E Paulo deixa bem claro que é um evento assim, repetindo. Só devemos estar aguardando o momento que vai acontecer. É por isso que, quando nós vamos para a Bíblia, a respeito do tempo do arrebatamento, quanto ao tempo do arrebatamento, a Bíblia é bem clara, lá em Mateus 24:16, Marcos 13:32, que o dia e a hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Não tem uma previsão do dia e hora do arrebatamento. Apesar de algumas pessoas ficarem marcando, não há uma previsão. Certo? Então, o próprio Jesus disse, como homem na terra, no seu ministério terreno, livre dos seus atributos divinos, dos seus atributos, quando eu falo onisciência, onipresença, né, onipotência, Jesus disse, como homem que não sabia o dia nem a hora, isso pertencia ao Pai. Depois que ele morreu e ressuscitou e foi glorificado, ele sabe o dia, mas Jesus não quis se revelar. Então, quanto ao tempo, e o dia e a hora, a Bíblia não revela isso. Então, se a Bíblia não revela, cabe nos esperar. E aí a própria Bíblia vai dizer, no próprio Mateus 24, que Jesus virá como vinha o ladrão. Aqui não é que Jesus vem como ladrão, não. Jesus virá como vem um ladrão. É uma comparação. O ladrão nunca avisa a hora que vem, e na hora que você nem está esperando, o cara pode chegar. Então, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja será assim. Será de repente. Será um momento inesperado. Por isso que a igreja tem que estar vigilante para participar do arrebatamento. Então, nós já temos aqui a visão, as visões, a visão escatológica dentro do futurismo, que é meso, pré e pós, certo? Nós já sabemos que quanto ao dia, quanto ao tempo, dia e hora, ninguém sabe, e Jesus virá de repente. É isso que me faz tender muito para o pré-tribulacionismo, que me exige a estar atento, aguardando que hora esse evento pode acontecer. Deu aí para os irmãos entenderem? Sim, consegui entender. Uma dúvida, Josenildo, eu vou já chegar na morte, viu, Josenildo? Pastor, o senhor falou sobre o dia do julgamento. Esse dia do julgamento, ele é o dia do Senhor? Eu já vi algumas passagens, alguns comentários que falam que até o dia do Senhor as pessoas ainda poderão se converter e se arrepender dos seus pecados. Mas quando chegar o dia do Senhor, não adiantará mais se arrepender. O dia do Senhor, Franklin, ele vai depender muito do contexto da passagem que tu está lendo. O dia do Senhor pode ser uma referência ao juízo final em si, dependendo do contexto. Pode ser um período onde Deus resolve
pegar mais pesado com a humanidade. Por exemplo, o período tribulacional é chamado Dia do Senhor, o dia da sua ira. Então, o dia do Senhor vai depender muito do contexto que você está lendo. Vai depender muito disso, entendeu? Entendi. Pode ser o juízo final, como também pode não ser. Então, nós já sabemos aí algumas coisas que eu quero pontuar a respeito do arrebatamento. Assim, na verdade, é detalhar. Então, a grande pergunta é, como é que vai acontecer o arrebatamento? O que as pessoas não percebem é que o arrebatamento ele é composto de vários eventos. Vários eventos. Por exemplo, quando nós lemos lá o texto da primeira carta de Paulo aos Tessalônicos, capítulo 4, versos 16 e 17, e aí também quando você lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 52, a gente vai ver que o arrebatamento ele vai começar com o toque da trombeta, ou seja, a trombeta de Deus vai ressoar. É um toque da trombeta. Paulo vai dizer aos Tessalônicos, ao ressoar da trombeta, Paulo vai dizer aos Coríntios que ao toque da última trombeta, e aí é uma observação. Quando Paulo fala de trombeta aos Tessalônicos e aos Coríntios, ele não está falando das trombetas do Apocalipse. A gente precisa separar. Porque quando Paulo escreveu aos Tessalônicos e escreveu aos Coríntios, o Apocalipse não estava escrito ainda. Então, essas trombetas aqui não tem nada a ver com as trombetas lá do Apocalipse. Por que é importante ressaltar isso? Porque Paulo diz, ao toque da última trombeta. Aí a pessoa já vai associar com o Apocalipse. Nada a ver. Quando Paulo escreve aos Coríntios, falando antes do toque da última trombeta, ele está fazendo uma analogia, está fazendo uma comparação com o toque da trombeta que era registrado lá no Antigo Testamento. E tinha uma festa, onde acontecia a festa, e nessa festa havia dois tipos de toque. Isso é relatado lá em Números, quando fala das trombetas, lá a lei vai nos ensinar que haveriam dois toques. Um toque era para convocação para guerra, e outro toque era para recolher, para comemoração, para festas, para eventos, certo? Então, nessa comparação que Paulo faz, a gente entende que a primeira trombeta tocou com a pregação do Evangelho, com a vinda de Jesus, o Evangelho sendo pregado. Aí, quando Paulo fala ao toque da última trombeta, ele está fazendo uma referência à trombeta lá de Números, que era o segundo toque, que era um toque de convocação, era um toque de recolhimento. Então, por isso que Paulo vai dizer, ao ressoar da trombeta, e aos Coríntios ele vai dizer a última trombeta. Então, olha só, como é que vai acontecer o arrebatamento? Primeira coisa, vai começar com o toque da trombeta de Deus. Para que esse toque? Esse toque é o de convocação, onde somente os salvos receberão esse toque, ouvirão esse toque, é onde é dado a partida, é onde é dado a largada do arrebatamento, com o toque do ressoar da trombeta de Deus. É a primeira coisa que vai acontecer. Por isso que Paulo fala aos Tessalônicos ao ressoar da trombeta de Deus. Então, Franklin, Josenildo e Ediel, como é que começa o arrebatamento? Primeiro passo, com o ressoar da trombeta de Deus. É a primeira coisa. E aí que vem a pergunta do Josenildo. Qual é a pergunta do Josenildo? A pergunta do Josenildo é exatamente a questão da morte. Da morte. E aí Paulo, continuando o seu texto aos Coríntios, Paulo vai dizer exatamente isso. Ao ressoar da trombeta de Deus, né, vai acontecer o segundo evento. Qual é o segundo evento? A ressurreição dos mortos. A Bíblia vai dizer que após a trombeta tocar, a primeira coisa que vai acontecer é a ressurreição dos mortos em Cristo. E aí Paulo vai usar a expressão aqueles que dormem no Senhor. Esse dormir, ele não se refere ao sono natural, de que quando eu estou dormindo eu fico inconsciente, eu não tenho noção do tempo, eu não tenho noção das coisas. Não é desse sono que Paulo está falando. Paulo está usando a palavra sono, dando uma referência do descanso. Quem dorme, descansa.
E quem dorme no Senhor está descansando no Senhor, está descansando em Deus. E aqui surgem algumas perguntas. Aí é preciso a gente entender a questão da morte que o Josenildo falou. Nós sabemos que existem três tipos de mortes: a física, a espiritual e a eterna. O que é a morte física? É a separação do espírito e do corpo. E isso aconteceu devido ao pecado. O que é a morte espiritual? É o estado que um pecador se encontra sem Deus, morto espiritualmente. E o que é a morte eterna? É quando o pecador está separado eternamente de Deus, sem oportunidade de salvação. Então, nós temos aqui os três tipos de morte: a física, a espiritual e a eterna. Certo? E aí, Só quando para uma resumir, pessoa... né, para saber se eu entendi. A morte física, são três tipos de morte: física, espiritual e eterna. Morte física, separação entre corpo e alma. Isso, aí eu vou detalhar essa parte agora bem aí. Continua. Morte espiritual é o estado em que o ser humano se encontra atualmente, aqueles que não vivem, né, de acordo com a Bíblia, aqueles que não aceitaram a Cristo, mortos espiritualmente. E a morte eterna seria o que? A separação total do homem de Deus, né? A ida dele ao inferno. Exato? Após o juízo final. Certo? Agora nós vamos para a morte física. Como é a morte física? O Josué já detalhou. É a separação do espírito e do corpo. Quando uma pessoa morre, né, vamos usar um crente. A Bíblia diz que quando um crente morre, o seu espírito é conduzido pelos anjos do Senhor para o paraíso. Primeira pergunta: o que é o paraíso? O paraíso é uma região espiritual onde fica o espírito dos salvos. Certo? O que é o inferno? Quando a Bíblia fala de inferno, o inferno é uma região espiritual onde Você fica já o ouviu falar do inferno de Dante? inferno de... Dante Acho que não. Não lembro, não. é o lugar onde as pessoas... No caso, é o purgatório, né? Vamos lá. Mesmo que o purgatório. Vamos lá. O inferno. Hoje os crentes que não têm noção ficam pregando, estão dizendo assim: quando tu morrer, tu vai para o inferno. Se tu for para o inferno agora, tu vai ver lá demônios com espeto na mão. Não tem nada disso. O inferno é uma região espiritual onde ficam os mortos sem salvação. O verdadeiro inferno é chamado de Lago de Fogo, está vazio, não tem ninguém, está vazio. Os primeiros habitantes desse local, do verdadeiro inferno, Lago de Fogo, é o falso profeta, o anticristo e Satanás. Serão os três primeiros habitantes desse local. Esse local está reservado e vazio. Porque para essa região, as pessoas irão em corpos, porque pecaram em corpo, e para lá irão em corpo. O inferno que nós chamamos de inferno hoje, que é o nosso português, na verdade é uma região espiritual, onde está o espírito dos mortos sem salvação. No paraíso, é uma região espiritual, onde está o espírito dos salvos. Aí você pergunta: e o corpo do salvo e o corpo do não salvo, onde é que estão? Sepultados e já viraram pó novamente, viraram terra. Certo? E aí, quando eu vou para a história do rico e do Lázaro, eu entendo exatamente essa questão da morte, da vida após a morte. Que o salvo vai para o paraíso, uma região espiritual, ele está lá em espírito. E o não salvo vai para o Hades, para o Seol, para o inferno, que é uma região espiritual, onde ele fica também em espírito. E ambos estão conscientes. O salvo está aguardando o momento do arrebatamento, consciente disso, desfrutando dessa convicção, e o perdido está aguardando o juízo final, consciente que não tem mais a oportunidade de salvação. Certo? Porém, nem o salvo e nem o morto, nem o perdido pode ter comunicação com vivos. Mas ambos estão conscientes, eles têm lembrança da terra, eles sabem, têm consciência de tudo, estão conscientes. Mas o salvo está desfrutando da convicção de que ele vai voltar a viver em corpo
no ato do arrebatamento, e o perdido já está sofrendo na sua consciência. O sofrimento na região espiritual é na alma, na sede das emoções, na consciência, por saber que perdeu as oportunidades da salvação. Porque, de acordo com a passagem de Lucas, quando a pessoa deixa a vida material, os seus olhos espirituais são abertos, ela passa a ter noção da verdade em si. E o perdido já sabe que não tem mais jeito. E o salvo sabe que vai estar desfrutando dessa convicção, aguardando o arrebatamento da igreja. Então, ambos... Oi. Pois é, essa questão aí que tu falou, em relação ao sofrimento da alma, né? Na passagem do rico e do Lázaro, o rico, ele dá uma descrição, né, resumida, de como é o estado, o local em que ele se encontra, né? Inclusive que seja tocado, né, no dedo, na água, e seja colocado na língua. O que leva a subentender que o inferno é um lugar, né, onde a temperatura ela é altíssima. Mas você disse que o estado, que no caso o inferno real e último é o Lago de Fogo, né? Isso. Mas se o inferno, o Lago de Fogo tá vazio, né? Digamos assim, esse primeiro inferno seria mais ou menos como você poderia descrevê-lo? Deixa eu só fechar a janela aqui que começou a chover. Na verdade, não é a questão do primeiro inferno, e nem uma pré-sala do inferno, e nem um purgatório. Certo? Na verdade, esse local é uma região espiritual. E aí, José Nilton, na história do rico e do Lázaro, é uma história que acontece na região espiritual, certo? Acontece na região espiritual. Essa história ela é narrada pelo próprio Cristo. Pelo próprio Cristo. E como a gente entende que na região espiritual as pessoas estão em espírito, e o que faz elas terem consciência é a alma sair das emoções, e aí quando a história é narrada, a história vai descrever para a gente o sofrimento do rico. E o sofrimento do rico ele é descrito em palavras tangíveis que nos dão noção de sofrimento. E devido a essa narrativa, com palavras que é para nos fazer compreender a situação de sofrimento que aquela pessoa se encontrava, aí nós associamos que lá tem literalmente fogo, nessa região espiritual, tem literalmente fogo, tem literalmente sofrimento. Quando na verdade é uma região espiritual. Uma região espiritual não tem nada disso. Mas então o que o senhor está dizendo é que só uma forma de... Não é literal o que Cristo diz, né, sobre a temperatura do local em que aquele moço se encontra. Então aí é uma forma apenas de descrever que o local onde ele estava é sofrimento, mas que não era um local quente, não era só um local de sofrimento. Isso porque ali é uma região espiritual. E lá está em espírito. Se lá está em espírito, ele não tem corpo. Se ele não tem corpo, ele não sente dor. Entendeu? Certo. Porque o corpo dele estava sepultado. Essa é a grande dificuldade das pessoas entenderem. E é devido a essa mal compreensão e se tira a noção de que o cara já está lá em fogo, se queimando. Não, mas eu não acredito nisso. Na verdade, não sei. Nem que muitos pregadores já vão direto à questão do inferno e dizem que as pessoas já estão no inferno. Mas a minha compreensão é similar do Senhor, né? Então, elas vão ser ressuscitadas, né? Para o juízo final. É isso? Isso. Então, olha só. Então, já vão ser com outro corpo. Não, presta atenção. Como é que vai ser? Nós pecamos no corpo. Então, seremos punidos no corpo. Na hora do arrebatamento, vai acontecer a ressurreição dos salvos, dos mortos em Cristo. Paulo deixa isso bem claro. Os mortos ressuscitarão primeiro. Certo?
Os mortos ressuscitarão primeiro. Primeiro vamos deter só nos salvos, para depois lançar luz nos perdidos. Então, como é que acontece? Que é uma coisa interessante. Isso aqui, Frank, eu não aprendi em curso de teologia, não. Foi só mesmo lendo a Bíblia e meditando. Quando a pessoa morre, o salvo, ele vai para o paraíso. Biblicamente, nós entendemos que esse paraíso ele fica na região espiritual, numa região celestial, na parte de cima, em algum lugar que fica abaixo do trono de Deus. Pelo menos Apocalipse lança luz nisso também. Então, na hora do arrebatamento, que Jesus sair do seu trono nos céus para vir às nuvens, para buscar a igreja, o espírito desses salvos que estão no paraíso irão acompanhar Jesus na vinda em direção ao arrebatamento. A diferença é que nas nuvens Jesus para, porque ele não vai ser visto, e esses espíritos, Josenildo, eles descem à terra até o local onde o corpo foi sepultado. E aí Paulo lança luz nisso, escrevendo aos Coríntios, dizendo que quando o crente morre, o seu corpo é como uma semente plantada que tem que morrer para nascer de novo. Então, esse corpo corruptível, esse corpo material, pecaminoso, ele vai virar terra de novo, porque veio da terra. Ele vai se desfazer. No ato do arrebatamento, o espírito meu, o meu espírito que estiver no paraíso, ele vai vir na companhia de Jesus. Jesus fica nas nuvens e esse espírito volta até o local onde meu corpo está sepultado. Nesse momento, por uma ação divina e milagrosa, o meu corpo volta a existir, mas vai estar inerte, sem vida. É o momento que o meu espírito volta para esse corpo, para dar vida para esse corpo, e essa matéria, nesse momento, ela é transformada, ela é glorificada. E o meu corpo, onde ele estiver, ele vai sair daquele local sem fazer estrago, sem abrir cova, como os pregadores dizem, que as covas tudo aberto. Tudo aberto, não vai acontecer isso, o meu corpo vai sair de lá, porque é uma matéria glorificada, transformada, que recebe o meu espírito para dar vida a essa matéria, e ela sai dali para subir a matéria, para subir ao encontro do Senhor nas nuvens, porque eu servi o Senhor foi no corpo, então eu vou ser recompensado também no corpo, só que não no corpo pecaminoso, carnal, mas no corpo glorificado, transformado, livre da matéria do pecado. Queria só pegar um gancho. Oi? Queria só pegar um gancho, já que o senhor falou em relação à saída dos corpos da sepultura. Quando Jesus morre, né, quando está vendo ali a crucificação, né, e que a treva sobre a terra, e que os covas, né, sepultura, espíritos saindo da sepultura, na verdade, aquela passagem, eu nunca entendi, né, de uma forma clara, né, o que de fato aconteceu ali. Como o senhor já está falando a respeito disso, eu queria que o senhor lançasse luz aí e esclarecesse um pouco. Está falando de Mateus 27, 53, 52, 53, é isso? Deixa eu dar uma olhada. É no momento que Jesus ressurge. Isso. Aí tem uma coisa interessante nessa passagem. Mateus 27, 52 e 53. Aí tem uma coisa interessante, José Pedro. Uma leitura bem atenciosa vai perceber. 51, 52. Vamos 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as rochas. E os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quais os pontos interessantes? Primeiro, essa sepultura aqui é diferente das nossas nos dias atuais. Certo? Certo, José? É porque está dando uma interferência aí, o áudio. Vou repetir. Essa sepultura aqui, onde o texto fala aqui,
ela é diferente das sepulturas dos dias atuais. As sepulturas dos dias atuais é uma cova. No tempo de Jesus, era na laje, onde era colocada uma pedra. Deu para entender? Sim. Então, naquele momento, nesse momento aqui que aconteceu, é que as pedras foram movidas, assim como aconteceu no de Jesus. As pedras foram movidas. Não tem nada de cova aberta. É totalmente diferente do contexto. Primeiro ponto. Não, mas de qualquer forma, né, as covas elas foram abertas, assim, porque hoje você tem o quê? Tem uma pedra que é colocada por cima, né, no caixão. Hoje é cavado, a gente cava para botar o morto lá dentro. Não sei, mas essas sepulturas mais chiques ali, né, que tem toda aquele cimento, né, do azulejo e tudo, o caixão é colocado dentro e é tampado, né, não é enterrado, né. Só que então, o contexto aqui é totalmente diferente. Lá, eu entendo, mas aqui no caso é similar se a gente fosse comparar, porque a pedra sai, né, cobrir a porta da sepultura, e no caso aqui a pedra da sepultura, dessas sepulturas chiques, né, elas são retiradas. Então, é mais ou menos essa comparação que eu estou tentando fazer. Sim, entendi a comparação. Agora, outro detalhe aqui, Josenildo, vai dizer o seguinte, né, se abriram e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Então, Observa que a palavra aí é ressuscitados. Agora, observa que no verso 53, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus. Então, quando se fala dos santos ali, fala de ressuscitação. E quando se fala de Jesus, fala de ressurreição. Certo? Deu para entender a diferença no texto aí? Sim. Ressuscitação é voltar a viver e morrer de novo. Então, literalmente, essas pessoas aqui, elas voltaram a viver, entraram nas cidades, foram vistas por muitos, e depois elas voltaram a morrer de novo. Elas morreram literalmente. Diferente de Jesus, que aqui foi ressurreição. Foi voltar à vida para nunca mais morrer. As pessoas que estavam mortas ressuscitaram e morreram de novo. Isso. Elas ressuscitaram, entraram na Cidade Santa. Que Cidade Santa é essa? Jerusalém. Aqui é uma referência a Jerusalém. Não é a Jerusalém celestial, é a Jerusalém terrena. Aqui é Jerusalém terrestre. Jerusalém sempre foi considerada, desde a época de Jesus e antes, muito antes, considerada como uma cidade santa. Não, eu sei, mas muitos pregadores fazem essa confusão. Né? Pois é, a confusão é que eu estou te dizendo. O problema é que se associa a Jerusalém terrena, cidade santa, a Jerusalém espiritual. E aí esses pregadores já dizem que eles entraram na cidade celestial, e não foi. Eles entraram na Jerusalém terrena ali, naquela época, foram vistos por muitos e depois morreram novamente. Viveram e morreram novamente. Entendeu? A cidade santa é uma referência a esse local. E outra coisa, eles ressuscitaram foi após a ressurreição de Jesus. Não foi na hora que Jesus foi morto que o véu se rasgou, não. Se tu ler o texto aí, eles voltaram a viver após a ressurreição de Jesus. Detalhes aí. Ok? Oi? Então, beleza. Então, continuando, aqui onde eu parei lá, né? A respeito do corpo do ressurreto. Então, a Bíblia vai dizer que esse corpo vai ter a mesma personalidade. Por exemplo, o Frank é feio, continua feio. O Zanildo é feio, continua feio. A aparência é a mesma. A diferença está na essência, que agora é um corpo glorificado. Certo? É um corpo incorruptível. Eu sei que pode ser uma pergunta boba, mas e quem é aleijado? Quem é aleijado não será mais aleijado. Vai ser perfeito. Um corpo perfeito não pode ter defeito. Certo? Então, olha só, será um corpo incorruptível, um corpo espiritual. Quando falo em corpo espiritual, não é que não vai ser visto, é de natureza espiritual, um corpo semelhante ao de Jesus, após a sua ressurreição.
um corpo glorificado, e Paulo vai dizer também em 1 Coríntios capítulo 15 que é um corpo de glória e poder. Então é uma matéria, essa mesma matéria aqui. A diferença está na sua essência, que é natureza espiritual, glorificada, incorruptível, livre da natureza pecaminosa. Assim vai ser o corpo do ressurreto. Então, no arrebatamento, nós temos o ressoar da trombeta, nós temos a ressurreição dos mortos, e logo após isso nós temos a transformação dos vivos. Os que estiverem vivos na hora do ato do arrebatamento, eles terão seus corpos transformados para passarem a terem também uma natureza espiritual semelhante dos ressurretos, os que voltaram a viver com a matéria transformada, glorificada, para que possa subir ao encontro do Senhor nos ares. Então, o arrebatamento a gente pensa assim: primeiro o toque da trombeta, ressurreição dos mortos, transformação dos vivos. Aí a Bíblia diz que juntos, os mortos e vivos, os mortos ressurretos, os vivos transformados, juntos subirão ao encontro do Senhor nos ares. Aí diz a Bíblia, estaremos com ele para sempre. Então, quando a gente fala de arrebatamento, as pessoas se preocupam mais com os sinais, quando vai acontecer, isso, não sei o quê, não sei o quê. E eu acho que os irmãos nunca viram alguém pregar e dizer o que vai acontecer na hora do arrebatamento. O ressoar da trombeta, a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos e o encontro com o Senhor nos ares. Eu, particularmente, nunca vi ninguém pregando e entrando nesses detalhes ou ensinando. Então, todos os eventos estão dentro da questão do arrebatamento, dentro do evento chamado arrebatamento. Deu para os irmãos entenderem aí? Sim, sim. Deu bem, sim. Uma dúvida aí, Franklin? Até agora, muitas. Mas aí com o tempo a gente vai estudando e vai esclarecendo. O assunto que nós compartilhamos, ficou alguma dúvida? Alguma delas? É desse assunto que nós compartilhamos aqui, ficou alguma dúvida para ti? Eu achei um pouco confuso a questão da ressurreição dos mortos que vão de encontro a Cristo, né? Mas é só questão de interpretação mesmo. A ressurreição dos mortos em relação a quê? Com relação a como eles irão voltar. Eles já vão voltar transfigurados ou vão ressuscitar nos corpos mesmo normais assim, e depois vão ser transfigurados para o corpo incorruptível? Não. Os mortos, na hora do arrebatamento, os mortos salvos, os salvos, na hora do arrebatamento, a matéria deles vai voltar a existir, a mesma matéria. E o espírito dele vai voltar para essa matéria para dar vida a essa matéria. Porém, essa matéria ressurreta é o mesmo corpo que a pessoa vai ter, mas com uma natureza diferente. Qual é a natureza? Espiritual. Um corpo semelhante ao de Jesus. Não estará mais sujeito às leis naturais. É um corpo onde não tem mais a natureza pecaminosa. Por exemplo, Franklin, por que tu te entristece? Por causa da natureza pecaminosa. Por que tu sente dor? Por causa da natureza pecaminosa. Essas questões são herdadas da natureza pecaminosa. Com o arrebatamento da igreja, tanto a ressurreição dos mortos quanto a transformação dos vivos, nós não teremos mais a natureza pecaminosa. Ou seja, eu vou ter consciência da minha vida na Terra, mas isso não vai me gerar tristeza, porque eu tenho outra natureza, eu estou em outra dimensão. Eu não estou sujeito a esses sentimentos carnais herdados da natureza pecaminosa. Eu não estou mais debaixo das leis dessa existência, né? Isso, exatamente. Então, o grande checkmate aí é a natureza. A tua natureza é espiritual. E tu entendendo a tua natureza espiritual, tu vai estar livre de tudo que associa a natureza carnal, de todos esses sentimentos que são gerados devido à natureza carnal. E nós não estaremos mais sujeitos a essas coisas devido à natureza espiritual que teremos. Claro. Oi. Entendi. Então, por isso que tem aquele versículo que diz que quem tem fome não sentirá mais, quem tem dor não sentirá mais. Não é mais sujeito a essas coisas. Nós não estaremos mais sujeitos a essas questões. Houve um pastor da Assembleia de Deus, né? Numa aula que eu estava assistindo ontem, de evangelismo e missões, eu não sei se você conhece, é um pastor já é um pouco
idoso. Não, senhor. Olha os nomes. O nome dele eu não lembro. E não. Mas ele é da Academia de Pregadores. Ele diz que o ser humano não foi gerado perfeito. Conversa. Ele falou. Ele disse que o homem ele era, digamos, perfectível. Era a obediência que o tornava perfeito, mas Deus não gerou ele perfeito. Tal, essas coisas. É muito fácil. Fiquei pé atrás com Assim, ele. se eu tivesse a oportunidade, era só perguntar para ele, citar qual seria o defeito de Adão e de Eva. Só isso. É só ele apresentar na Bíblia assim, o defeito de Adão era isso aqui, antes do pecado. Se ele apresentar, eu não tenho nenhuma dificuldade em aceitar e entender, não. Agora, se ele só argumentar e não mostrar nenhuma base bíblica, aí, meu amigo, para mim é uma heresia. Até ele me Mas se ele provar. objetar dizendo que, bom, então por que eles desejaram, por que eles desobedeceram, já que eles eram perfeitos? Livre-arbítrio, igual os anjos, espíritos perfeitos e decidiram pecar. Livre-arbítrio. Só isso. Entendeu? Só isso. Né? Porque Deus não criou, Verdade, que Adão... robô. Deus não criou robô. Deus criou o ser humano e deu a eles a liberdade. Deus criou seres espirituais e deu a eles a liberdade. O problema de Adão e dos anjos foi fazer mau uso da liberdade, que é o nosso problema até hoje. Até hoje é o nosso. Fazer mau uso da liberdade que nós temos. Direito de escolha. Entendeu? Agora ele aí, não concordo com ele não, senhor. Sinceramente, pode ser quem for. Deu rock não. É outra coisa que ele fala, ele diz que o Espírito Santo foi o primeiro missionário. Né? Tá equivocado de novo. Sabe por que ele está equivocado? Porque a primeira ação que nós encontramos biblicamente, do Espírito Santo é no ato da criação. Assim como nós encontramos a ação... Ele pega a questão do Espírito Santo estar pairando, né, sobre a face do abismo, e ele vai e associa a questão, ele fala trevas, abismo e outras coisas, né? E o Espírito Santo, então ele vai dizer que ele vai associar a questão do missionário que vai justamente lidar com essas questões do íntimo do ser humano, que tem trevas, que tem abismo e tudo que ele já faz. Josenildo, deixa eu te explicar. Ele foi filosófico. Presta atenção. Ali descreve um ato criativo de Deus, onde nós temos a pessoa do Espírito Santo como Deus atuando. Agora, presta atenção. Missão se faz para ir em busca de quem está perdido. E quando Adão pecou, a primeira pessoa que tomou a decisão de buscar Adão foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus Pai que foi no jardim buscar o Adão que havia pecado. E foi o Espírito Santo, não foi Jesus, foi o próprio Pai. E foi o próprio Pai que matou o animal para haver derramamento de sangue, para lançar luz para o futuro, né? E ali, do animal morto, com sangue derramado, ele fez uma roupa para cobrir a nudez de Adão, lançando luz na lei, que a lei não perdoava pecado, ela cobria o pecado. E quem perdoa é só Jesus com sacrifício perfeito. Então o rapaz se enganou de novo aí. Dizer que o Espírito Santo foi o primeiro agente missionário, foi o próprio Deus que veio atrás de Adão, depois do pecado. Entendeu aí? Eu ia mandar uma foto aqui para ele, para você. Rapaz, não colou. Assim, eu estava assistindo e eu estava achando estranho, né? Meu pai do céu, onde é que ele aprendeu a interpretar a Bíblia dessa forma? Aí eu fico meio assim, né? Desse curso de teologia. Eu fiquei preocupado aí, tu disse, fala de pregadores, isso foi? Academia de Pregadores. Academia de Pregadores. Ela é uma instituição, acho que é ligada à Assembleia de Deus. Tem lá o Elzer Rodrigues, Carvalho Júnior, Ariel Gabi, toda essa turma. Pois é, a questão que eu sempre digo, o problema
é a fonte, o problema é o escritor, é o professor. A gente nunca pode taxar a denominação, a instituição. Aí tem que ver o ministrante, o escritor. Aí essas duas argumentações aí, assim, eu, com toda humildade, eu acho que dá para refutar tranquilamente, só. Não tem respaldo Não, bíblico, pois é, eu achei estranho, mas assim, tem coisas que ele fala que não, isso aí realmente é coerente. Né? Mas essas aí, quando ele parte pro lado da especulação aí, eu já fui atrás. Ouvir de tudo e reter o que é bom. Ixi, essa frase eu conheço. Essa frase eu conheço. Rapaz, meus irmãos, pois vamos encerrar aqui, né? Temos o nosso horário. Foi um prazer estar com os irmãos aqui. Já? Espero ter colaborado aí com os irmãos. Então nem começou ainda. Está com 1 hora, menino. Aí vamos Foi um continuar. ensaio para quinta. Toda quinta-feira nós temos compromisso. Esse hoje foi um bônus que nós resolvemos tentar para gravar para o canal. Não sei se deu certo. Mas aí, assim, para mim é muito bom, né? Os demais não puderam continuar, talvez caíram, e também eu estava só entrando e saindo para tentar gravar, porque as pessoas me pedem. Bota lá no canal, eu nunca consigo gravar esse negócio, mas daqui pro fim eu aprendo. Vou lhe ajudar a gravar esse negócio. Eu já instalei esse Nem ontem, gravou ontem não. Pois é, naquele dia eu gravei, sem nenhum problema, foi ligeiro. O problema é que eu estava usando fone, aí gravou só a minha voz, não gravou vocês falando. Aí não prestou. Mas eu espero que tenha dado certo hoje. Está chovendo agora também, a tendência é cair a conexão. Realmente aqui também está chovendo. Então foi um prazer, viu? Foi muito bom estar com vocês. E aí nós vamos continuar nesse projeto aí, o Ediel criou, vamos continuar nesse projeto. Para mim é um prazer estar estudando com os irmãos. Em nome de Jesus. Manda aqui a foto do pregador. Amém. Amém. Senhor, boa noite. Vamos juntos. Senhor, irmãos, boa noite a todos. Boa noite.